Olá, bem-vindo a esse vídeo. Me chamo Roberta, muito prazer. Vamos a mais uma reflexão. Eu quero dividir com você algo que aconteceu recentemente. Se você acompanha bastante as notícias aí do que acontece no meio gospel na igreja, você pode ter ouvido falar aí de uma notícia sobre um pastor. É um pastor que é bem firme nas suas palavras, né? Ele combate muito a hipocrisia na igreja, ele confronta. E esse pastor, ele foi afastado da sua missão, do seu ministério pastoral. Os líderes chamaram ele. E tem tantos títulos aí de vídeos na internet, as miniaturas do YouTube, né? As capas do YouTube, colocando assim, pastor caiu. E aí eu fui ver a declaração desse pastor e eu achei muito honrada. Claro que a gente não sabe o que vai no coração de cada um. Mas ele colocou o seguinte, ele colocou que o pastor, ele tem que ser uma pessoa que dá um exemplo, né? E não pode, todos nós pecamos, mas não pode ter um pecado assim algo que escandalize a igreja, o povo de Deus, e ele admite que por muito tempo ele tem sido muito duro com as suas palavras. Ele tem confrontado de forma assim muito severa, muito autoritário, talvez muito orgulhoso, e ele vai tirar um tempo para cuidar do seu coração, do seu emocional, como ele disse, né? Se reconectar com Deus. Então eu achei muito honrada essa atitude. Eu sei que às vezes as notícias no meio da igreja a gente acompanha e parece que tem tanta polêmica e envolvido em tanta maldade assim, né? Os comentários parece que até torcendo que as pessoas cometam um pecado, um deslize, ou no íntimo assim, achando legal, né, aquilo ali que está acontecendo. Mas eu quero te encorajar, se você é uma pessoa que busca ir por notícias no meio gospel, no meio da igreja, te encorajar a buscar um coração de misericórdia, de compaixão pelas pessoas, porque os nossos líderes, eles também, né, são pessoas que estão sujeitas aí a deslizes, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final para a gente fazer uma reflexão em cima desse assunto, e quero pontuar algumas coisas com vocês em relação a esse assunto, sobre os líderes, a postura de um líder. Eu creio que se um líder comete um deslize, às vezes esses escândalos até mesmo de adultério que tem na igreja, infelizmente, eu creio que essa pessoa, ela não está mais apta, né? Até a palavra de Deus coloca, esse pastor, ele até citou um trecho bíblico que fala sobre a postura de um líder, porque aquela pessoa, ela já não tem mais como dar um exemplo. Então, o pastor tem que ter uma conduta moral, uma conduta com Deus, ser um homem, um servo de Deus ali, que outras pessoas se inspirem na conduta dele. Eu creio nisso, né? Mas com isso, assim, não quer dizer que a gente vai crucificar essa pessoa, porque Deus perdoa todos nós, né? Então, se há arrependimento verdadeiro, nós somos todos perdoados. Isso é outro ponto. Mas daí essa pessoa exercer um papel de liderança na igreja, eu tenho as minhas ressalvas. Eu acho que é importante até mesmo para o meio da igreja, para a seriedade, né? Como o olhar das outras pessoas vão estar, assim, uma pessoa comete um crime, quantos aí famosos cometeram crimes e depois viraram pastores? É muito delicado esse assunto, porque que moral essa pessoa tem, né? Apesar da gente saber a verdade do perdão de Deus e tudo, mas nós temos que dar o exemplo com a nossa vida. E eu acredito que o líder, mais ainda, se uma pessoa se coloca à frente para pregar a palavra, para conduzir outras pessoas, não que essa pessoa não vá ter a liberdade, todos nós somos chamados para o ID do Senhor, né? Não vai ter ali
vai poder falar a palavra, pregar o evangelho, mas será que cuidar de pessoas, será que pastorear uma igreja, pastorear pessoas, ou até mesmo aqui na internet, não sei, né? Não sei, mas acredito que é um ponto importante, por isso que eu achei honrada essa postura desse pastor. Se você está curioso aí com quem é essa pessoa, eu vou te dizer o nome para você pesquisar. É o pastor Paulo Júnior. Se você procurar aí, vai aparecer, porque está sendo um assunto bem falado, né, no meio gospel. E eu achei honrada essa atitude, se foi sincera essa atitude, né? Honrada ele admitir, ele vir a público e dizer, olha, eu estou me afastando da minha posição como pastor, vou cuidar das minhas emoções, vou cuidar do meu coração, vou cuidar de mim, da minha vida com Deus, eu tenho agido errado, eu tenho exagerado na liderança, na minha postura, tenho sido até autoritário, porque tem pessoas que têm um perfil mais firme, né? E tem pessoas que têm aquela coisa, ferve aquele sangue, assim, né? Da justiça, né? E eu creio que Deus usa essas pessoas, assim, pra gente confrontar o pecado. Mas às vezes, eu tenho essa tendência também, né? De falar algumas coisas, assim, com mais firmeza. Mas eu acho que a gente que tem esse coração, às vezes, mais indignado com as coisas erradas, né? Ou com hipocrisia no meio da igreja, essa tendência, esse perfil mais de confrontar, de exortar, nós temos que buscar um coração misericordioso, né? Pensar muito no exemplo de Jesus, porque Jesus, ele, imagina, andou com pecadores aqui nessa terra. Ao mesmo tempo, ele foi tão amoroso, ele confrontou em amor, ele chamou arrependimento, mas em amor as pessoas. Então, a gente que tem esse coração aí mais indignado com as injustiças, né, ou com a hipocrisia no meio da igreja, querendo, às vezes, exortar, nós temos que vigiar nosso coração, para não cair aí nesse outro lado, que foi o caso desse pastor, de uma postura muito radical, muito autoritário, ele com a liderança dele, né? E talvez muito sem a compaixão, a misericórdia de Deus, né? Falando coisas ofensivas para os seus irmãos ali que congregavam com ele. Então, a gente tem que buscar, se você está me escutando e você tem esse perfil, busque um coração compassivo, misericordioso, amoroso, para que as suas palavras aí sejam temperadas, a sua exortação seja temperada com o amor de Deus. Isso é muito importante. Outro ponto importante em relação a essa questão, que é o nosso julgamento. Como hoje em dia, com a internet, as redes sociais, é tão rápido da gente julgar. Eu acho que sempre existiu isso, mas a internet, ela acaba intensificando mais, né, esse comportamento. A gente acaba percebendo mais, evidenciando mais esse comportamento no ser humano, que é nós julgarmos e criticarmos aquele irmão que cai, que admite que caiu. E nós temos que ser uma igreja preparada, madura, para lidar com o pecado do nosso irmão, porque Deus nos chama ao arrependimento. O último vídeo que eu postei sobre avivamento, eu falo um pouco, né, sobre a necessidade do arrependimento. E como que a gente vai estar preparado como uma igreja madura para ter o arrependimento, para ter a confissão dos pecados, se nós julgamos o nosso irmão, aquele irmão que confessa às vezes um pecado muito mais grave. Não existe pecadinho e pecadão, né? Todas as falhas que a gente identifica, que Deus sensibiliza o nosso coração para enxergar, elas são graves e nos afastam de Deus. Mas imagina que você está frente a frente com um irmão que confia ali na sua relação com Deus, na sua maturidade de fé, e acaba
falando ali, confessando um pecado grave, assim, né? Moralmente, socialmente falando, algo assim considerado grave. E aí você vai olhar assim, né, arregalar o olho desse tamanho para esse irmão, quem sabe julgar, ou quem sabe até expor e falar ali para outras pessoas, ai, sabe o fulano, não imaginei, olha ali, ele parece tão certinho. Tu acredita que ele fez tal e tal coisa? Isso não é o que Deus nos chama, essa não é uma conduta da igreja madura de Cristo, da igreja santificada, da igreja imaculada do Senhor, né? A noiva de Cristo que está se preparando para a sua vinda. Então, nós temos que buscar uma maturidade em relação aos julgamentos, não ir na onda aí do momento da internet, que é tão fácil ali colocar nossa opinião nos comentários. E falar, né, o que der na telha. A gente acaba julgando e falando. Ninguém ler ali o nosso comentário, mas o fato da gente estar expressando, até mesmo escrevendo aquilo ali, revela o nosso coração, revela o nosso interior, né? E Deus está vendo o que está sendo revelado no nosso interior. Então a gente precisa buscar muito esse coração que não julga o nosso irmão, que não julga o pecado do nosso irmão, um coração preparado aí com a confissão dos pecados. E que bom se cada líder da igreja, cada pastor, a liderança, possa ter um exame, uma autoconsciência, um exame de consciência e analisar a sua vida e pensar assim, puxa, não, eu não estou apto nesse momento para estar à frente de nenhuma liderança. Eu não sou exemplo, eu estou cometendo tal pecado. Eu vou dar um tempo desse ministério pastoral para me dedicar para minha família, para mim, para resolver as minhas questões, para depois, se for da vontade de Deus, voltar. Que bom se cada líder fizesse esse autoexame aí e resolvesse se afastar. Eu não sei, como eu disse, se é algo sincero que esse pastor falou, se ele foi talvez, se ele está só na aparência, quem sabe a liderança dele exigiu. Isso eu não sei, a gente não sabe, só Deus conhece a intenção do nosso coração. Mas o que eu sei que tem que ter coragem, né? Uma pessoa, uma figura pública aí com tantos seguidores, tem que ter, no mínimo, tem que ter um coração obediente, né? E coragem para expressar isso, confessar publicamente um pecado, decidir se afastar da sua posição de poder, digamos assim, entre aspas, né? Porque não deixa de ser ali uma posição de poder. O pastor, né, está à frente da igreja, conduzindo ali o povo. Então, a gente precisa, como membros da igreja, como cristãos, como pessoas que congregam ali numa igreja, cuidar muito, né, a questão do julgamento. E olha que interessante, na Bíblia, a palavra do Senhor em Romanos, o capítulo 2, tem um trecho que fala justamente sobre isso. Ó, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, como a gente precisa vigiar esse aspecto da nossa vida? Aqui nesse vídeo a gente pode pensar muitos pontos, né? Fazer reflexões em várias questões aí dessa situação que ocorreu. Mas eu achei bem importante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Eu acredito que é mais do que necessário a igreja ter uma reforma aí nesses dias, né? No nosso tempo, uma reforma de seriedade com a nossa vida de fé, com a nossa vida com Deus, nossa vida cristã. E seriedade não somente dos líderes, mas de toda a igreja. E é uma maturidade para a gente lidar aí com a confissão, porque é isso que Deus nos chama, o verdadeiro arrependimento. Só através do verdadeiro arrependimento é que nós vamos ver mais o agir de Deus nas nossas vidas e na igreja. Abraço e até o próximo vídeo.